Chá Comigo, um podcast de Tsering Calderón. Estes episódios de podcast são chávenas de chá que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas os faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um chá comigo. No momento em que as bebidas quentes são recomendadas, as minhas chávenas de chá já não são só agradáveis, são também profiláticas. Então, ciente desta nova realidade, sente-se, pose-se e deixe-me servir-lhe um chá quentinho e saboroso. Há um ano atrás, neste podcast, publiquei um episódio que se chamava A Minha Vida Tem Uma Vida Própria e em que eu falava da avaliação que costumo fazer no início de cada ano. Hoje, no início de 2021 e depois de alguns meses de silêncio, quero voltar a estes chás e partilhar consigo, caro amigo ou amiga, algumas constatações. Janeiro de 2020. Começámos a ouvir falar de um novo vírus aparecido na China, de uma cidade confinada, de milhares de pessoas de máscara. Se foram como eu, pensaram que ia ser como a gripe das aves, ou como os constantes alertas laranja que cada vez que há um pouco mais de vento ou as temperaturas sobem ou descem um pouco mais. Estávamos longe de pensar no verdadeiro tsunami que se preparava em terras chinesas para nos submergir a todos e virar a nossa vida de pernas para o ar. E aqui estamos nós, um ano depois, em mais um confinamento geral para mais 2 ou 4 semanas ou mais de prisão domiciliária, como diz uma amiga minha. Há quem chame isto o novo normal, eu francamente não me habituei. Claro que já começo a ter o reflexo de verificar se tenho máscara cada vez que saio de casa, na verdade nem sempre. E de vez em quando olho à minha volta e contemplo com estranheza os rostos mascarados de todos os que me rodeiam. E durante um breve instante de desorientação, pergunto-me se somos figurantes de algum filme futurista ou se estarei a sonhar. Mas a realidade tem-me em afirmar-se todos os dias e muitas das coisas que nos pareciam garantidas e imutáveis há um ano atrás têm-nos sido negadas nos últimos meses. Abraços, beijos, convívio despreocupado, saídas, encontros, celebrações, viagens e tantas outras coisas tão simples e tão óbvias que nem dávamos por elas. Há um ano atrás, no meu episódio de podcast, eu dizia: no outro dia, um post do Facebook mostrava um gráfico o valor que damos às coisas. Se numa escala de 1 a 10, antes de as termos, lhe dermos 6, depois de as possuirmos, damos-lhes 3 e quando as perdemos, 9. Este fenómeno é bem conhecido de todos nós. Tudo o que damos por garantido desvaloriza aos nossos olhos. É irónico que algo que sofremos para obter e que vamos amargamente lamentar quando perdermos, nos dê tão pouca felicidade enquanto está presente. E isso apenas por estarmos tão inconscientes da sua impermanência. Então, quanto mais percebermos que tudo é passageiro, que tudo muda e nada é garantido, mais valor daremos ao que possuímos neste momento e finalmente mais aproveitaremos a vida. Pois é. Era isso que eu dizia nessa altura. E agora, na verdade, em tom de brincadeira, digo aos meus amigos com quem não me tem sido permitido conviver, éramos felizes e não sabíamos. Pois nenhum de nós sabe quando poderemos voltar a abraçar-nos. Se há coisa que tudo isto nos tem ensinado,
É mesmo que tudo pode mudar a qualquer instante, sem aviso prévio, e que por conseguinte precisamos de aproveitar cada segundo de cada momento sem nunca darmos por garantida coisa alguma. Eu sei que esta afirmação soa sempre um pouco estranha, assim entre o poético e o apocalíptico. Entre o Carpe Diem, inspirado do Clube dos Poetas Mortos, e os filmes de cenários futuristas e catastróficos. Mas nem uma coisa nem outra. O que precisamos de fazer é muito mais banal e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Consiste basicamente em revermos as nossas prioridades, olhando para o que é realmente importante na vida e depois saborearmos cada instante. Saborear. Sim, há momentos que queremos saborear. Absorver por todos os poros dos nossos sentidos, mas há outros que queremos passar à frente em velocidade acelerada. Porém, a estratégia que nos salva é sempre a mesma. Viver um instante de cada vez. Tenho a certeza de que já lhe falei de Guillaume, o amigo de Saint-Exupéry, piloto e autor do Pequeno Príncipe, mas deixe-me relembrar-lhe a história, que é uma das minhas preferidas. Guillaume era também piloto, transportando o correio entre a Europa e a América. Um dia foi apanhado numa tempestade e forçado a aterrar nas neves dos Andes. Enrolado nos sacos do correio que transportava, esperou 48 horas que os aviões de reconhecimento o encontrassem, mas em vão. Sem víveres nem roupas adequadas para se proteger do frio, a sua única hipótese de sobrevivência era caminhar para não morrer de frio. Caminhou 5 dias e 4 noites sem parar, até que, exausto e quase no limite das forças, escorregou e caiu. Faltava-lhe coragem para continuar e deixou-se ficar, tentando ceder ao desejo de adormecer. Deixar-se morrer de frio, ao que parece, pode ser tentador nesta situação, pois é fácil adormecer e não acordar mais. Quando começou a sentir-se invadido pelo torpor, Guillaume pensou na mulher e ocorreu-lhe que o seu seguro de vida a salvaria da miséria. Porém, caído como estava numa encosta, quando a neve derretesse na primavera, o seu corpo rolaria para o fundo de um abismo e nunca seria encontrado. Ocorreu-lhe então que, em caso de desaparecimento, a morte legal era declarada apenas após 4 anos e que até lá a sua mulher monetariamente nada receberia. A possibilidade de ela ficar reduzida à miséria foi tão insuportável que Guillaume levantou a cabeça. 50 metros à frente viu um rochedo e pensou que se arrastasse até lá e se encostasse a ele, o seu corpo seria encontrado mesmo depois do degelo. Então, graças a um esforço sobre-humano, levantou-se. Depois de estar de pé, Guillaume caminhou mais 3 dias e 2 noites e foi finalmente encontrado e salvo. Quando interrogado sobre o que fez para conseguir caminhar numa situação aparentemente tão desesperada, ele disse: "O que salva é dar um passo. Mais um passo. Sempre o mesmo passo, reiniciado." Ele confiou que o mais difícil foi controlar a sua mente e as suas infindáveis especulações. Por isso, para poder continuar, teve de concentrar-se apenas em dar um passo de cada vez. Assim, quer o momento seja de felicidade intensa, de grande dificuldade ou aparentemente banal, aprender a reconhecer o seu caráter único e vivê-lo instante a instante é sempre o que nos salva. Uma outra dica, quando enfrentamos situações difíceis, consiste em não deixar que a dificuldade ocupe a nossa mente por completo. Um exemplo disso, que eu também gosto muito, é o exemplo de Vidyamala Burch, fundadora da Breathworks e dos programas de gestão da dor através de mindfulness. Ela conta que um dia, no meio de uma intensa dor física, depois de um desastre de automóvel e enquanto estava numa cama de hospital, por um instante a sua atenção foi cativada pela luz que entrava no quarto e o toque macio dos lençóis da sua cama. Naquele momento a dor estava presente, mas estavam também presentes outras sensações e algumas delas eram bastante agradáveis. Certamente já experimentou, talvez em algum momento da sua vida, dar o passeio, por exemplo, num dia em que tudo correu mal. Um daqueles dias para esquecer.
e notar, por um instante, como o sol brilha por entre as folhas das árvores, que o mar está particularmente azul, ou como aquela pessoa que acabou de cruzar na rua parece feliz. Reconheça a beleza, respire fundo. Cada momento é composto por tantas coisas que podemos de facto optar por nos concentrarmos em algumas mais do que em outras. O ano passado, como sempre acontece, estava longe de imaginar que um ano depois estaria onde estou. Porque apesar de tudo, em 2020 aconteceu muita coisa. Como resultado da minha experiência anterior, sei que daqui a um ano, na minha avaliação de 2022, estarei a dizer o mesmo e que muitos desenvolvimentos inesperados e surpreendentes me esperam nos próximos meses. Mas o segredo é sempre viver um momento de cada vez e saborear o doce e o amargo, o ácido e o salgado, afinal, são todos sabores. Respire fundo. Pose-se no agora. Como se não tivesse havido ontem, como se não houvesse amanhã. Sinta o espaço à sua volta. Não compare com o passado. Não projete o futuro. Relaxe no instante. Sempre que se sentir a ser engolido ou engolida pela ansiedade ou a nostalgia, volta ao presente. Só ele é real. Só ele é libertador. E pronto. Fica aquele abraço virtual e até ao próximo chá.